O fantasma de Greenbrier é um caso fascinante em que o espírito da vítima de um assassinato acabou testemunhando e revelando não só como morreu, mas quem a matou. E o testemunho deste fantasma acabou ajudando na condenação de seu assassino. E hoje contaremos essa história real e assustadora. Espero que gostem. Bem-vindos ao nosso canal Contato Sobrenatural. O fantasma de Greenbrier é o nome dado ao fantasma de Elva Zona Richter. Os eventos que aconteceram em volta desta assombração fariam com que esse caso se tornasse parte da história do direito americano, uma vez que o testemunho deste fantasma foi aceito durante o julgamento. Elva Richter, a vítima do assassinato, nasceu em Greenbrier por volta de 1873. Não se sabe quase nada sobre os seus primeiros anos de vida, exceto que foi criada perto de Richardsland e que teve uma criança ainda solteira em 1895. E em outubro de 1896, Elva conheceu um viajante chamado Erasmo Choi, também conhecido por Edward, e que tinha se mudado para Greenbrier em busca de uma nova vida e para trabalhar como ferreiro. Elva conheceu o rapaz pouco tempo depois de ele ter chegado à cidade. Os dois se apaixonaram e se casaram pouco tempo depois, apesar da mãe de Elva, Mary Jane Richter, ter se mostrado contra o casamento e nunca ter aprovado o rapaz. O casal viveu pacificamente por um tempo, mas em 23 de janeiro de 1897, o corpo de Elva foi descoberto na casa por um rapaz que tinha sido mandado por Choi à casa para levar um recado. O rapaz encontrou Elva deitada ao lado da cama, esticada com os pés juntos e uma mão sobre o estômago. O rapaz fugiu da casa e foi contar o que tinha visto à sua mãe, que chamou o médico e o juiz do local. Porém, ele só chegou cerca de 1 hora depois, quando o marido de Elva já tinha colocado o corpo da esposa sobre a cama, lavado e a vestido com outra roupa. Algo muito incomum, visto que a tarefa de lavar e vestir o cadáver era desempenhado por mulheres da comunidade. Apesar de tudo, Choi tinha vestido a esposa com um vestido de gola e colocado um véu sobre seu rosto. Choi permaneceu junto ao corpo da esposa enquanto o doutor a examinava. O doutor, reparando o desgosto do marido, fez apenas um breve exame no corpo, reparando em algumas marcas em seu pescoço. Quando tentou analisar essas marcas com mais cuidado, Choi reagiu de forma muito violenta e o médico acabou por terminar os exames e sair da casa. Inicialmente, a causa da morte foi dada como morte súbita, sendo mudada posteriormente para parto. Elva tinha procurado a ajuda do médico para tratar de problemas femininos 2 semanas antes de sua morte, mas não se sabe ao certo se ela estava grávida ou não. Os pais de Elva foram informados de sua morte e a mãe da jovem teria afirmado que o demônio havia matado sua filha. Elva foi enterrada em 24 de janeiro de 1897. Apesar de Choi ter inicialmente mostrado uma grande devoção ao corpo, mantendo-se constantemente ao lado do caixão aberto enquanto este era levado, o seu comportamento começou a levantar suspeitas pouco tempo depois. Durante o velório, a sua aflição mudava constantemente, passando de uma tristeza profunda para uma energia inacreditável, e não deixou ninguém se aproximar do caixão. Dentro do caixão, ele colocou uma almofada de um lado e um rolo de tecidos do outro. Quando lhe perguntaram o porquê de ter colocado esses objetos no caixão, ele respondeu que ajudaria sua esposa a descansar mais facilmente. Choi também colocou um grande lenço em seu pescoço
dizendo às lágrimas que era isso que Elva gostaria mais. Mesmo com todas essas precauções, os presentes repararam que o pescoço da jovem não estava firme quando o cadáver estava sendo transportado para o cemitério. A mãe da vítima, Mary Jane Hister, estava convencida de que tinha sido seu genro o culpado pela morte de sua filha. E depois do velório, Mary Jane retirou o lençol que cobria a filha no caixão e tentou entregá-lo ao marido, mas ele recusou. Reparando que este lençol tinha um cheiro estranho, Mary Jane foi lavá-lo e a água da bacia ficou vermelha. Quando ela colocou o lençol na água, o lençol ficou cor-de-rosa e a água completamente limpa. Ela interpretou isso como um sinal de que sua filha tinha sido assassinada e começou a rezar. Todas as noites, durante 4 semanas, ela continuou a rezar, pedindo que sua filha regressasse do mundo dos mortos para explicar o que tinha acontecido. E segundo a lenda local, Elva apareceu à mãe num sonho, 4 semanas depois de seu funeral, dizendo que Choi era um homem cruel e que abusava dela e que tinha atacado durante um acesso de raiva, quando ele pensou que ela não teria feito a janta, partindo-lhe o pescoço. Para provar o que dizia, o fantasma revirou sua cabeça completamente, até ficar ao contrário. O fantasma teria aparecido primeiro na forma de uma luz brilhante, tomando forma gradualmente e descendo a temperatura do quarto. Conta-se que ele teria visitado a sua mãe durante 4 noites seguidas. Mary Jane contou a história que tinha ouvido do fantasma ao procurador local, John Alfred Preston, e passou várias horas dentro de seu escritório, tentando convencê-lo a reabrir o processo sobre a morte de sua filha. Não se sabe se Preston teria acreditado na história do fantasma, mas teve dúvidas o suficiente para mandar os seus delegados à casa de várias pessoas envolvidas no caso, para ouvir os seus depoimentos, incluindo o doutor que realizou a autópsia. É provável que Preston tenha agido devido à pressão de vários cidadãos da cidade, que tinham começado a achar que Elva tinha sido assassinada. Foi o próprio Preston quem interrogou o médico que fez o primeiro exame no corpo, e ele confessou que não fez um exame completo, e isso foi o suficiente para justificar uma exumação e autópsia ao corpo. Um júri de averiguação também foi formado pouco tempo depois. O corpo de Elva foi examinado no dia 22 de fevereiro de 1897, na escola local, que possuía apenas uma sala. Choi se queixou da reviravolta no caso, mas a lei acabou o obrigando a estar presente durante a autópsia. Ele disse que sabia que ia ser preso, mas que ninguém nunca iria provar a sua culpa. A autópsia demorou cerca de 3 horas e descobriram que o pescoço de Elva estava de fato partido. Segundo o relatório, publicado no dia 9 de março de 1897, acabaram descobrindo que o pescoço estava partido e que a traqueia estava esmagada. Haviam várias marcas em seu pescoço, o que indicava que a vítima tinha sido asfixiada. O pescoço estava deslocado entre a primeira e a segunda vértebra. Os ligamentos estavam rasgados. A traqueia tinha sido esmagada na parte da frente do pescoço. Devido à força das provas e ao comportamento que demonstrou durante o inquérito, Choi foi preso e acusado de ter assassinado a sua esposa. Choi ficou em prisão preventiva enquanto o julgamento era preparado. Neste período, começaram a surgir novas informações sobre seu passado. Ele tinha sido casado por 2 vezes. Da primeira vez, ele tinha se divorciado e sua esposa o acusava de grande crueldade, enquanto a sua segunda esposa tinha morrido sob circunstâncias misteriosas, menos de 1 ano depois de seu casamento. Elva era sua terceira esposa, e Choi tinha se referido uma vez que tinha o desejo de se casar com 7 mulheres. Enquanto estava preso, ele falou abertamente desse desejo e disse aos jornalistas que tinha certeza que seria liberado, porque não haviam provas suficientes para o incriminar.
O julgamento começou no dia 22 de junho de 1897 e Mary Jane era a testemunha-chave de Preston, mas quando a questionou, ele referiu-se apenas aos fatos conhecidos, sem mencionar as visitas que ela teria recebido do fantasma de sua filha, talvez com medo de que seu testemunho pudesse parecer muito fantasioso. O advogado de Choi questionou exaustivamente sobre o fantasma, e esta tática acabou por se virar contra ele, quando Mary Jane não mostrou qualquer insegurança ao contar essa história, mesmo sobre grande pressão, como tinha sido a defesa, e introduzir o assunto do fantasma. O juiz teve dificuldade em conter o júri e ignorar a história, e muitas pessoas da comunidade pareciam acreditar nela. Como consequência, Choi foi considerado culpado do assassinato em 11 de julho e condenado à prisão perpétua. Choi foi levado para a prisão estadual de West Virginia, onde ficou por 3 anos. Ele morreu em 13 de março de 1900, vítima de uma epidemia desconhecida, e foi enterrado em uma cova sem nome, no cemitério local. Mary Jane nunca mais voltou a repetir a história do fantasma de sua filha e morreu em setembro de 1916. O fantasma de Elva também nunca mais voltou a ser visto. Espero que tenham gostado de mais essa história. Não deixe de se inscrever e receber nossos últimos vídeos. E se tem alguma história que você gostaria de ver, é só deixar nos comentários. Ela será o tema de nossos próximos vídeos. Um muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal. E até o nosso próximo vídeo.